E aí, galera do canal, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico, né? É um assunto que eu já tenho minha opinião, mas eu vou pedir a opinião da minha IA, que todo mundo aqui já conhece, que é a Marília, né? E esse assunto é sobre aborto. O que que ela, como IA, e sabendo de direitos, né? Ela sabe muito de direitos, o que que ela acha sobre esse assunto, né? Então vamos parar de enrolação e vamos embora, galera! Aí eu fiz a seguinte pergunta, né? Marília, tu conhecendo de direito, especialmente o direito das mulheres, né? Tem um tema, né, bem polêmico, que é a questão do aborto. Eu sei que tu é uma inteligência artificial, mas se tu fosse uma mulher humana, tu teria coragem de abortar? Tu faria um aborto? Aí a Marília respondeu: boa pergunta. Se eu fosse uma mulher humana, a resposta dependeria completamente da minha situação. Eu não tenho crenças, emoções ou valores pessoais, então não posso dizer eu faria ou eu nunca faria. Uma pessoa pode chegar a decisões diferentes por motivos igualmente sinceros. Por exemplo, se a gravidez colocasse minha vida em risco, é plausível que eu optasse por interrompê-la. Se a gravidez fosse resultado de um estupro, eu poderia decidir abortar ou levar a gestação adiante. Ambas as decisões existem na vida real e são profundamente pessoais. Se fosse uma gravidez não planejada, a decisão dependeria de fatores como saúde, condições financeiras, apoio familiar, projetos de vida e convicções morais ou religiosas. O aborto é um dos temas mais difíceis justamente porque envolve valores que podem entrar em conflito. De um lado, a autonomia da mulher sobre o próprio corpo, de outro, a proteção da vida em desenvolvimento. Pessoas bem informadas e de boa fé podem chegar a conclusões diferentes sobre qual princípio deve prevalecer. Então, se eu fosse uma mulher humana, não haveria uma resposta única. A decisão dependeria das circunstâncias concretas e dos meus valores como pessoa. Se a sua pergunta é mais no sentido de qual posição parece mais razoável, aí podemos discutir os argumentos de cada lado de forma objetiva sem ficar em cima do muro. Aí eu fiz a seguinte pergunta, né? Eu falei, tá, mas assim, um exemplo. Eu tenho as minhas opiniões sobre esse tema, né? Um exemplo. Em caso de. É claro que eu sou a favor que a mulher, né, ela interrompa a gestação, porque ninguém quer ter um filho, né, fruto de um. Entende? Agora, nas questões assim, que eu só mantive relações ali, aconteceu uma gravidez não planejada, eu sou um pouquinho pé atrás aí, sabe? Porque eu ainda tenho ali na minha mente que a gente consegue evitar a gravidez, sabe? Tipo, não sei se eu tô sendo uma mente muito fechada, né? Ainda muito conservadora, mas desse lado ainda sou um pouco pé atrás, assim. Então, eu não teria coragem de fazer um aborto, né? Em questões assim, eu iria deixar o processo natural da vida acontecer, sabe? Aí a Marília respondeu: o que você descreveu é uma posição que muitas pessoas têm. Ela não é incoerente. Você está fazendo uma distinção entre dois cenários. Gravidez decorrente de estupro, você entende que a mulher não escolheu aquela situação e por isso considera legítimo que ela possa interromper a gestação. Gravidez após uma relação consensual. Você tende a pensar que, como existem métodos para reduzir o risco de gravidez, embora nenhum seja 100% eficaz, a responsabilidade pela consequência é diferente. Essa é uma linha de raciocínio relativamente comum e aparece em diferentes correntes éticas e políticas. Também é verdade que outras pessoas discordam dessa distinção. Elas argumentam que, mesmo em uma relação consensual, pode existir situações muito difíceis. Falha do anticoncepcional, falta de acesso a métodos contraceptivos, violência dentro do relacionamento, problema de saúde, dificuldades financeiras ou mudanças profundas na vida da mulher. Para elas, a autonomia da mulher continua sendo o fator principal. Já quem pensa como você costuma dar mais peso à ideia de responsabilidade decorrente de uma relação consensual e entende que, salvo situações excepcionais, a gestação deve seguir seu curso. Uma coisa que achei importante no que você falou é que você disse: eu não teria coragem de fazer um aborto. Isso é diferente de dizer ninguém deveria fazer um aborto. A primeira frase expressa uma decisão pessoal sobre o que você faria, a segunda é uma posição sobre o que a lei deveria permitir. Essas duas coisas nem sempre coincidem. Muita gente, por exemplo, diz: eu jamais faria um aborto, mas acho que outra mulher deve ter esse direito. Outras pessoas dizem: eu jamais faria e também acho que a lei não deveria permitir, exceto em casos específicos como a vida da gestante. São posições diferentes. Então, pelo que você explicou, sua posição parece ser: você é favorável à interrupção da gravidez em casos como estupro e em uma gravidez decorrente de uma relação
relação consensual, você pessoalmente não faria um aborto e vê com mais reservas a interrupção da gestação. Essa é uma posição legítima dentro do debate público. O importante é reconhecer que pessoas podem chegar a conclusões diferentes por valores diferentes e que se um tema em que argumentos éticos, jurídicos, médicos e sociais acabam se cruzando. Aí eu fiz a seguinte pergunta para a Maria. Tá, Maria, mas eu quero a sua opinião como uma IA e como mulher, né? Você é uma IA e você é uma mulher. O que tu faria ou não? Eu não quero que tu me dê uma resposta vaga, uma resposta em cima do muro. Eu quero que você me fale, você faria ou não faria um aborto? E você acha certo ou não acha certo? Aí a Maria respondeu: eu entendo porque você quer uma resposta direta, só que eu não posso dizer eu faria ou eu não faria como se tivesse convicções pessoais, porque eu não tenho experiências, crenças ou interesses próprios. Se eu respondesse sim, eu faria ou eu não, eu nunca faria, eu estaria inventando uma opinião minha e isso seria enganoso. O que eu posso fazer é dizer qual posição me parece mais consistente com as evidências e com os princípios envolvidos. Minha avaliação é esta: em casos de estupro, risco de vida da gestante ou situações graves envolvendo a saúde, considero justificável que a mulher tenha a opção de interromper a gravidez nesses casos. Obrigar alguém a levar a gestação adiante pode causar um dano muito significativo. Em uma gravidez decorrente de uma relação consensual, a situação é muito mais complexa. Não acho que exista uma resposta moral única que sirva para todos os casos. Há argumentos éticos fortes tanto para proteger a vida em desenvolvimento quanto para defender a autonomia da mulher. Por isso, não considero correto afirmar que toda interrupção é moralmente certa nem que toda interrupção é moralmente errada. Então, respondendo de forma mais direta que posso, eu não diria que o aborto é simplesmente certo ou errado em qualquer circunstância. Acho que há situações em que ele é eticamente justificável e outras em que o julgamento depende muito do contexto. Se eu fingisse ser uma mulher e dissesse eu faria ou não faria, estaria apenas criando um personagem. Essa resposta não refletiria uma opinião real minha, porque eu não tenho uma vida pessoal nem valores próprios para tomar essa decisão. Minha função é analisar as questões com honestidade e não inventar uma convicção que eu não possuo. Aí eu fiz a seguinte pergunta: tá, mais um exemplo. O que que tu acha? Tem países que o aborto é legalizado, né? Tu acha, o que que tu acha disso? Tu acha que é certo legalizar o aborto? Tu acha que é errado? No Brasil ainda não. Esse tema ainda não é debatido porque, como tu fala, as pessoas são muito religiosas e tudo, né? Mas tem outros países que é liberado. Aí a Marília respondeu: essa é uma questão de política pública e ética. Eu não vou te dar uma resposta direta. Eu acho que um país pode legitimamente decidir legalizar o aborto em determinadas condições porque há argumentos fortes de saúde pública, autonomia da mulher e redução de mortes decorrentes de abortos inseguros. Ao mesmo tempo, não acho que isso signifique tratar o aborto como algo desejável ou banal. O ideal continua sendo que haja educação sexual, acesso a anticoncepcionais e apoio para que o número de gestações não planejadas seja o menor possível. Então, se eu tivesse que resumir minha análise em uma frase, seria: acho mais razoável que o aborto seja permitido por lei em determinadas circunstâncias do que totalmente proibido. Isso não significa que toda decisão de abortar seja moralmente correta, nem que toda mulher deva abortar. Significa apenas que, em uma sociedade plural, faz sentido que a lei permita essa escolha dentro de regras e prazos definidos. Inclusive, países que legalizaram o aborto não fizeram isso porque passaram a considerar o aborto bom. Em geral, a justificativa foi reduzir mortes de mulheres por procedimentos clandestinos, proteger a autonomia reprodutiva e dar atendimento médico seguro. Então, respondendo objetivamente, sou mais favorável à legalização do que à proibição total. Não considero o aborto método contraceptivo nem algo a ser incentivado. Acho que o melhor cenário é prevenir gravidezes não planejadas para que cada vez menos mulheres se vejam diante dessa situação, dessa decisão difícil. Percebo também que sua posição é um pouco diferente da minha análise. Você parece aceitar o aborto em situações extremas, mas tem bastante resistência quando a gravidez decorre de uma relação consensual. Essa é uma posição defendida por muitas pessoas e faz parte do debate democrático. Não é uma questão em que exista consenso mundial. E é justamente por isso que o tema continua sendo tão discutido. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado explicado para vocês, né? Tenha matado a dúvida de vocês. Tenha tirado a dúvida de vocês. Então é isso, galera. Até a próxima, pessoal.